Olá, me chamo Eriadson Flávio, sou discente do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e falarei para vocês sobre o projeto de pesquisa Replicabilidade de um Sistema Sustentável e Altamente Produtivo na região mais seca do Brasil, no qual o plano de trabalho é Diagnóstico do Cariri Paraibano como base para o planejamento de paisagens agrícolas sustentáveis, sob a orientação do professor Helder Farias de Araújo. O presente trabalho está vinculado aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: o 2, erradicar a fome; o 12, produção e consumo responsáveis; o 13, ação contra a mudança global do clima; e o 15, vida terrestre. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é um conceito marcado pela união do desenvolvimento econômico, social e ambiental, sendo um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Dessa maneira, surgem as paisagens agrícolas sustentáveis, que nada mais é que uma paisagem que concilia aspectos sociais, econômicos e ecológicos. A região do Cariri Paraibano, por sua vez, é caracterizada por atividades econômicas agrícolas de baixa produtividade, crescente degradação dos recursos naturais, como por exemplo o modelo de pecuária extensiva e retirada exacerbada de madeira, e os piores indicadores sociais do Brasil. Essas práticas de consumo insustentáveis comprometem a qualidade do solo, facilitando a ocorrência de processos erosivos, gerando áreas susceptíveis à desertificação. Sabe-se atualmente que mais de 90% da caatinga é susceptível à desertificação. Contudo, em estudos recentes, foi demonstrado que paisagens agrícolas sustentáveis na caatinga podem ser bastante produtivas quando mantêm ou restauram a cobertura natural e implementam sistemas agrícolas com uso eficiente dos recursos energéticos e boas práticas culturais. Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa foi estabelecer um diagnóstico da estrutura e funcionamento de paisagens agrícolas no Cariri Paraibano e, como objetivos específicos, confrontar áreas de vegetação nativa de caatinga declaradas no Cadastro Ambiental Rural com dados de geoprocessamento e sensoriamento remoto, verificando a existência de incongruências, e determinar a influência dos preditores agropecuários, dos indicadores sociais, econômicos e ambientais da região. O estudo foi realizado no Cariri Paraibano, formado pela microrregião do Cariri Oriental e do Cariri Ocidental, sendo constituído de 29 cidades e considerado um dos lugares mais secos do Brasil. A coleta de dados se deu em 3 passos. Em primeiro, foi feita a busca de dados de configuração das propriedades rurais fornecida pelo CAR e processados no software QGIS, focando nas áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação nativa. Em segundo, a busca foi por dados socioeconômicos e agropecuários. E em terceiro, o foco foi a busca de dados de relevo da região e de cobertura vegetal. Os dados agropecuários com maior possibilidade de impactar sobre os indicadores sociais, econômicos e ambientais foram agrupados em uma tabela contendo as suas descrições. E para categorizar a cobertura vegetal da região, utilizamos o rastro de Ransom, em que as células com mais de 70% de cobertura de árvores com mais de 5 metros foram consideradas floresta, células de 40 a 70% de cobertura de árvores com mais de 5 metros, vegetação arbórea, e células com menos de 40% de cobertura de árvores com mais de 5 metros, vegetação aberta ou arbustiva. Para avaliar a relação entre as variáveis agropecuárias preditoras e os indicadores sociais, econômicos e ambientais, utilizamos o modelo preditivo Random Forest. Para avaliar o desempenho dos modelos, utilizamos os seguintes valores de ajuste. A seleção dos melhores modelos se deu com base nas funções Best Done e Final Model. E a interpretação das associações mais bem ranqueadas no Random Forest foram feitas por modelos aditivos generalizados. Os 29 municípios da região possuíam até fevereiro de 2020 18.509 imóveis rurais cadastrados no CAR. O IDHM é considerado baixo e o PIB per capita médio da região é de R$ 10.187, tendo a atividade predominante a criação de bovinos e caprinos. 6,74% dos imóveis não têm reserva legal registrada, e dos que têm, elas ocupam em média 23,20% da propriedade, o que dentro do Código Florestal está de acordo. Contudo, o CAR não leva em consideração a densidade da vegetação, nem se ela é de caráter nativo.
Um erro, pois toda reserva legal tem que ser de vegetação nativa. A soma das áreas de APP, reserva legal e vegetação nativa totalizam 570.821 hectares. Em comparação com dados de Ransom, temos que 0,67% da área das propriedades é de floresta, 6,97% é de vegetação arbórea e 92,34% de vegetação aberta ou arbustiva, ou seja, 92,34% não poderia ser considerada como APP, reserva legal ou vegetação nativa, pois são áreas que correspondem à cobertura degradada. Sendo assim, gera uma falsa impressão de preservação. Com o modelo preditivo Random Forest, obtivemos preditores agropecuários melhores associados ao IDHM, PIB, perda de cobertura florestal e biomassa acima do solo. As variáveis foram selecionadas por nível de importância para cada indicador e aquelas com mais de 75% de importância relativa foram selecionadas. A taxa diária de lavoura-trator explica em 12% a variação no IDHM. Quanto mais tratores por unidade de área, maior o IDHM. Ao diminuir o número de tratores, ocorre a redução no indicador. A assistência técnica explica em 27% a variação no IDHM e tende a aumentar até que 40% dos estabelecimentos recebam esse suporte. A utilização da irrigação explica em 5% a variação no PIB, sendo impactado positivamente até que 20% das propriedades façam uso dessa prática. A área lavoura-trator explica em 34% a variação no PIB da região. Quanto mais tratores por área, maior o PIB. O número de caprinos explica em 18% a perda de cobertura florestal, sendo bastante curiosa, pois em menores quantidades de rebanho a perda florestal é maior do que a perda relacionada a grandes rebanhos. A agricultura familiar impacta nessa variação em 10%, sendo a perda de cobertura florestal constante até o momento em que 60% das propriedades realizem essa prática, tornando-se maior com a adesão de mais propriedades. A produção florestal explica em 9% a variação da biomassa acima do solo, provavelmente ocasionada pela retirada de madeira pela população local e uso como matriz energética. O número de bovinos explica em 7% a variação desse indicador, onde os municípios com menores rebanhos têm menores níveis de biomassa acima do solo. O número de caprinos explica em 27% a variação da biomassa acima do solo. Em populações muito pequenas, a biomassa acima do solo fica em torno de 40 mg por hectare. Com o aumento para populações médias, essa biomassa decai. Porém, com o aumento do número de caprinos para grandes rebanhos, esses níveis de biomassa normalizam. De acordo com a pesquisa, foi possível compreender a forma com que os preditores agropecuários impactam os indicadores sociais, econômicos e ambientais, tendo o diagnóstico da região envolvendo alto índice de zonas de vegetação aberta, suscetíveis à desertificação, e DHM e PIB per capita baixas, necessitando de práticas que visem o aumento da tecnificação dos produtores rurais, mecanização e educação ambiental para uso consciente dos recursos vegetais e do solo, visando o desenvolvimento sustentável. Outro aspecto desenvolvido na pesquisa foi quanto às incongruências existentes no CAR. Concluiu-se que ele não faz distinção entre os tipos de vegetação, nem informa sobre o estágio de regeneração natural ou sucessão secundária se encontra aquela vegetação. Sendo assim, não é possível determinar se a vegetação é de fato nativa. Concluiu-se também que as faixas de zonas florestais e arbóreas são somadas às áreas de vegetação aberta, implicando em erros de interpretação dos dados, maquiando áreas que deveriam ser destinadas para a recuperação da vegetação. Agradeço ao grupo de pesquisa Nexus Caatinga, à Propesc, ao FPB e ao CNPq pelo apoio e suporte.